Então, estamos aqui, né? Hoje eu tenho a missão de dar mentoria aqui no lugar da Grace. Espero, né, preparei um conteúdo excelente para vocês aqui. Espero que vocês absorvam muito bem, tá? Então, eu vou direto ao ponto, até porque eu vou até compartilhar. Ô, Bia, me coloca de host aqui, fazendo um favor. Para eu compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar minha tela para vocês. Eu ia até ir para o escritório, eu prefiro dar a aula escrevendo, mostrando no Flipchart. Ia até pedir para lá, a câmera é melhor, né? Mas não ia dar tempo de eu chegar no escritório. Pronto, Rafa. Oi? Obrigado, Bia. Eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem tudo o que eu vou dizer aqui na aula de hoje, na mentoria de hoje. Deixa eu só fazer um negócio. Oi. Oi, eu vou ficar com a câmera fechada porque eu tô na empresa, tá? Mas eu tô ouvindo, tá? Tá bem, ótimo. Beijo. Que saudade de dar mentoria aqui no clube. Faz tempo que eu não dou mentoria aqui no clube. Olha só. Eu quero falar para vocês como alcançar qualquer resultado. Como alcançar qualquer resultado. Rafa, o que significa isso? Como alcançar qualquer resultado? Eu posso afirmar para você, né, que vocês podem alcançar qualquer resultado que vocês quiserem na vida. Mas para isso vocês precisam entender que existem dois mundos. O mundo interior, que é onde acontece o processo de criação. Quem aí já... eu vou admitindo o pessoal aqui também, tá, Bia? Quem aí já... Eu sei que a Carla já foi no método SSS, muitas vezes. Quem aí já foi no método SSS aqui? Fala aqui para mim, quem já foi no método SSS? Eu já fui em São Paulo. O primeiro método que teve, eu fui presencial. Em Campinas, você foi lá no método SSS de Campinas, né? Foi eu a moça que quebraram a bengala lá. Ah, eu lembro de você. É que eu me lembro de você. Hã? Você não lembra de mim? Lembro, então, é o que eu tô falando, eu lembro de você. Você, inclusive, orou por mim. Pois é. É verdade, eu lembro muito bem de você. Você estava lá na área premium. Eu lembro das pessoas, que você está diferente, está mais bonita. Acabei de sair da academia e estou aqui toda suada. Não dava tempo de tomar banho. Aí eu vi assim mesmo. Mas tá certo. Eu falo do seu sorriso, tá bem mais vivo. Então, no método SSS, nós falamos muito sobre o que acontece no nosso interior, no nosso subconsciente. Vocês precisam entender que existem dois mundos. O mundo interior é onde acontece todo o processo de criação. Por exemplo, você vai construir uma casa, antes dela começar a ser construída, ela é construída no pensamento, na imaginação do arquiteto, por exemplo, né? Ou até na sua imaginação. Você imagina como que vai ser a planta da minha casa, como que vai ser o projeto. Aí só depois você tem uma estimativa da quantidade de material, de mão de obra, do tempo que ela vai demorar para ser construída, onde? No mundo exterior. Então, não existe nada que foi construído aqui no mundo exterior que antes não tenha sido construído conscientemente no mundo interior. Isso acontece porque a imaginação, na imaginação consciente, é que está o poder da criação. O poder da criação ele está na imaginação consciente. Por que imaginação consciente? Não sei se vocês lembram quando a Grace fala no método SSS sobre a mente e quando a mente te governa, te domina, né? Como que a mente te governa e te domina? Quando ela vive no tempo da mente, que é o tempo psicológico, é o tempo passado ou o tempo futuro. No tempo presente, a mente não sobrevive. Por quê? Porque no presente tem queima de energia. E quando você está no presente, você consegue automaticamente ter consciência dos seus pensamentos. Agora, quando você está no tempo da mente, em geral, eu costumo dizer que nós nem somos, em geral, nós nem usamos na nossa mente, é a nossa mente que nos usa. Deixa eu só ver aqui a minha bateria, quanto tá.
em geral, nós nem usamos a nossa mente. É a nossa mente que nos usa. Só um instantinho que eu esqueci de ligar o notebook na bateria, para ele não acabar a bateria. Bem, vamos lá. Por que, Rafa, é a nossa mente que nos usa e não a gente que usa a nossa mente? Porque, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Algum de vocês, né, como a Grace fala lá dos sofismas no método SSS, ela fala da mente vazia é oficina do diabo, que é um sofisma. O que é sofisma? É uma mentira. É uma mentira que foi contada tantas vezes até que você acreditou ser verdade. Então, quando a Grace fala desse sofisma, ela fala o quê? Quando a gente... Deixa eu só ver aqui quem está com o microfone ligado aqui. Só dar uma mutadinha aqui para eu conseguir ouvir aqui. Aí, quando a Grace fala que mente vazia, mente cheia que é a oficina do diabo, por que que a mente cheia que é a oficina do diabo, não é a mente vazia? Porque quando a mente está vazia, a mente só consegue ficar vazia, aliás, quando nós estamos no governo. Quando nós estamos no governo, no tempo presente, no agora. No passado ou no futuro, a mente fica o tempo todo oscilando entre passado e futuro, e aí você não consegue controlar os seus pensamentos. Eles aparecem desordenados dentro de você. E quando esses pensamentos aparecem desordenados dentro de você, o que acontece? Você não consegue dormir, você fica com insônia. Por quê? Porque você fica pensando o tempo todo. Quem já aconteceu isso aqui? Quando você está preocupado com alguma coisa, você não consegue dormir. Por quê? Porque tua mente está cheia, não é? Tua mente está cheia, ela está confusa o tempo todo. Então, na imaginação consciente, o que é imaginação consciente? É a imaginação que você produz conscientemente. Eu vou imaginar algo, eu vou criar algo através da minha imaginação. Para definir melhor, você precisa entender que o mundo interior, o que acontece dentro de você, é a causa e o mundo exterior é a consequência. Você atrai o que você pensa. Então, o Albert Einstein, que foi um dos maiores físicos do mundo, né, inclusive, ele era muito... o Albert Einstein, ele era cético. Ele não acreditava em muitas coisas além da física, até que ele descobriu que quem é o dono da física é aquele que criou todas as coisas. E aí, o que acontece? Ele entendeu que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Quando, perto de morrer, perguntaram para ele o que ele gostaria de descobrir na vida dele. Mas ele falou, eu só gostaria de descobrir, de conhecer, aliás, a mente de Cristo. Ó, Fabrícia, eu vou em agosto com meu esposo. É isso aí, já reservou tua vaga, Fabrícia? Olha, quem tiver aqui, eu vou dando uma olhada nos comentários, tá? Então, prestem atenção nisso. O Albert Einstein, ele entendeu, quando ele conheceu que tudo, na verdade, era a causa, era, na verdade, o mundo interior, e que nós, na verdade, não somos somente feitos da forma, nós somos feitos da vida que está aqui dentro, nós somos o sopro que está aqui dentro. E aí, quando ele entendeu isso, ele falou, cara, eu entendi que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E aí, quando ele descobriu isso aí, as coisas começaram o jogo começou a mudar. E ele entendeu que Deus era a essência de todas as coisas. Então, quando nós criamos a nossa realidade, nós criamos em 2 níveis. Primeiro no mental, depois no físico. Por que mental, Rafa? Porque a mente é uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. Ela é uma grande ferramenta. Só que ela é tão poderosa que se você não tomar cuidado e não voltar para o agora o tempo todo, a mente te usa, te governa.
eu mesmo, né, quando eu estou aqui na minha rotina, tudo, a gente acaba errando, né? Eu costumo dizer para as pessoas, quando as pessoas olham para mim e começam a me elogiar muito, assim, ai, Rafa, você é uma pessoa incrível, de verdade, eu sou uma pessoa, meu tipo de personalidade é movido, sim, por reconhecimento, por resultado, e até por elogio, eu gosto, sim, de ser elogiado, de ganhar presente, tudo, óbvio, só que quando eu tô no meu momento de consciência plena, eu olho para as pessoas e eu falo que eu posso decepcioná-las quando elas olham muito para mim e começam né? Então, eu entendi, por exemplo, esses dias estava tão na correria, tão no 12, muita coisa acontecendo, que eu mesmo explodi lá com uma pessoa. Eu estressei com uma pessoa que eu não podia ter feito isso, mas eu reconheci isso na hora e logo depois pedi perdão para ela. Enfim, mas por que isso aconteceu? Porque eu notei que eu tinha saído totalmente do agora e eu estava ansioso porque eu estava fazendo uma coisa ali, tinha mais outras coisas para fazer, eu estava o quê? Preocupado com o futuro. Então eu trouxe o excesso do futuro para o meu presente, né? Lembra quando a Grace fala lá, você tem que viver 70% no presente, 30% no 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado? Porque o passado é só uma biblioteca para você acessar, para você entender, para você aprender com ele. E o futuro é onde você vai projetar. Então, primeiro a gente cria as coisas no mundo mental. Eu notei esses dias, quando eu estressei com uma pessoa, quando eu saí de mim, que eu tinha saído totalmente do agora e a minha mente que estava me governando. E muitas vezes, quando a mente governa, você pinta um quadro, né? Você pinta as coisas, imagina as coisas totalmente diferentes do que elas realmente são. Porque a mente tem o poder de distorcer as coisas para te autoproteger. Por exemplo, alguém falou algo para você e não tem nada a ver com aquilo que você... a pessoa quis dizer algo que não quis te machucar, mas você se ofendeu com aquilo que ela disse. Por quê? Porque talvez, provavelmente, a tua mente, ela distorceu todas as coisas. Então, cuidado com o que nós criamos. Mas quando nós estamos no mundo, no momento presente, né, nós temos que entender que o mental sempre vem primeiro, porque primeiro você imagina, depois você traz a realidade. E isso serve para o bem ou para o mal. Você pode notar que os grandes, olha para Hitler, para os grandes tiranos do mundo, eles tiveram uma mente criativa, imaginativa, e eles criaram tudo o que eles queriam antes de criar no mundo exterior. Antes de trazer para a realidade, eles trouxeram primeiro na imaginação. Então, a maioria de nós não gostamos do resultado que nós temos. Logo, nós focamos no resultado, mas nós não podemos focar nos resultados. Nós precisamos focar no que cria os resultados. Quem é que não gosta dos resultados? Às vezes você tem um resultado, você vai buscar o resultado, você não conseguiu ele, não alcançou ele. Aí você não curte o resultado que você teve, né? Por quê? Porque você está focado no resultado. Você não pode focar no resultado. Você tem que focar no que cria o resultado, que são os pensamentos. Entende? Focar nos pensamentos? Pois é, porque se você foca e treina aquilo que você vai pensar, você consegue alcançar qualquer resultado produzindo eles através do teu pensamento. Porque eu acredito que todo mundo aqui tem um quadro dos sonhos. E se vocês não têm e já acham que isso é balela, não deixem de fazer um quadro dos sonhos. Porque lá em Abacuque 2:2 está escrito, né? Coloca a tua visão em tábuas. Porque mesmo que você passe de longe, você vai conseguir ver. E quanto mais você vê aquilo, mais você internaliza aquilo, mais você pensa sobre aquilo e mais você cria aquilo. Porque quanto mais você pensar sobre aquilo, mais você vai criar o seu resultado, o resultado que você deseja. Então, entenda que existe aqui uma razão principal. O que nos faz materializar no mundo interior, o que nós criamos no mundo interior é o nível de consciência, tá? Vou te explicar aqui o nível de consciência. Existe um nível de consciência para o marketing e existe um nível de consciência para tudo, né? Por exemplo, quanto maior o teu nível de consciência, mais mestre da tua mente você é.
Consciência é o quê? É o grau de percepção da realidade à tua volta. Você não se ilude com o ambiente ao teu redor, porque você consegue perceber a realidade de maneira correta. E não fazer com que, por exemplo, sabe quando você ferve? Eu sou assim, eu estou falando de mim porque eu tenho a minha personalidade, né? Um dia a gente pode até dar uma aula sobre personalidade aqui. Um ser humano, ele é composto de temperamento, que é genético, personalidade, que é consequência do temperamento e de tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu desde o ventre da tua mãe. Ela é criada, formada até os 7 anos de idade. Depois você cria o teu comportamento. Depois você tem a variação da tua personalidade, a asa da tua personalidade e o teu instinto. Eu tenho instinto sexual, né? Que eu sou expansivo, entendeu? Né? Entendeu? Então, se eu vejo algo que é uma injustiça, por exemplo, eu tendo a ferver por dentro. Mas se eu tenho consciência plena, aquela emoção não vai me governar. Então, eu não vou me iludir com o ambiente ao meu redor e comprar uma guerra e tentar resolver a treta do meu jeito. Agora, quando eu estou com consciência plena, eu olho aquilo e eu consigo, talvez, ajudar ou não a pessoa. Eu vou avaliar, entende? Porque eu vou colocar a minha vida em risco por algo que não vale a pena. Ou é algo que eu preciso realmente ir lá e ajudar, entende? Eu estou falando um pouco de mim, para vocês entenderem, estou dando um exemplo, tá? Então, é algo que é uma injustiça, eu posso resolver, eu posso ajudar, posso colaborar, ou eu vou comprar uma guerra desnecessária, entende? Porque eu não posso mudar o mundo. Rafa, então quer dizer que, poxa, imagina se nós fôssemos tentar resolver toda a injustiça do mundo, falando por mim que eu odeio injustiça. A Grace também detesta injustiça. Então, imagina, se eu for tentar resolver toda a injustiça do mundo, eu consigo resolver? Obviamente que não. Então, quando eu tenho consciência plena disso, mais mestre da minha mente eu me torno. Quando eu não tenho consciência disso, mais escravo da minha mente eu me torno. Quando eu tenho menos consciência do ambiente ao meu redor, quando eu me iludo facilmente, quando eu não percebo a realidade e quando eu sou facilmente manipulável pela minha mente, e na tua mente, como que é a minha mente? Já ouviu a voz que está na tua cabeça? Já ouviu aquela voz que fala com você o tempo todo? Essa é a voz da tua mente, entende? Ela pode ser consciente ou ela pode ser inconsciente. Agora, como é que você percebe que a voz da tua mente tá certa ou tá errada? Como é que eu percebo, Rafa? Vou dizer uma coisa para você. Jesus mesmo falou que o espírito, ele está pronto. Nós não somos compostos de corpo, alma e espírito. Como é que você percebe? Você percebe por uma coisa que é natural dentro de você. Você tem um filtro aí dentro de você chamado coração. E o teu coração precisa sobressair a tua mente. E quando você está fazendo alguma coisa que sai fora da tua consciência, o teu coração ele avisa. Avisa ou não avisa? Se você for fazer alguma coisa que é errada, vamos supor aqui, ó, todo mundo aqui tem princípios e valores. Vamos supor, isso aqui é um fone e tal. Se você for pegar, olhou esse fone aqui, gostou, e você vai pegar sem pedir para alguém. Não é teu, mas você vai pegar sem pedir. Teu coração acusa ou não? Ele apita, ele te informa ou não? Te informa, entendeu? É natural isso de você. Chama dispositivo natural. É assim que você entende que o espírito está pronto. É assim que você entende a voz da consciência. Então, por isso que existe um outro sofisma, né? Eu estou dando uma continuação aqui do SSS, falando dos conteúdos do SSS para vocês entenderem. Lá a Grace fala, né, de um outro sofisma, que muita gente diz, não ouça a voz do teu coração. Porque lá em Jeremias fala que o coração é enganoso, mas o coração só é enganoso quando ele é entulhado pelas coisas da mente. Quando os papéis estão invertidos, quando ele governa, a mente se cala e você volta para o agora. Então, prestem bem atenção. Você não precisa focar no resultado. Você precisa focar no pensamento. E aí, você olha para o resultado, você sabe aonde você deseja chegar
E aí, através do seu pensamento, você divide. A Grace já deu essa aula muitas vezes. Eu já vi ela dar muitas aulas. Você divide em pequenos passos. E aí você foca na ação do agora. Porque é a ação contínua no agora que produz o resultado de maneira espontânea. Entende? Quando você alcança o resultado. Você não foca, você pensa sobre o resultado. Você sabe que você vai alcançar aquilo, porque o teu pensamento está equilibrado. Você automaticamente está com consciência plena de onde você deseja chegar. E quando você vai focando na ação do agora, no que você consegue fazer hoje, no agora, continuamente você alcança qualquer resultado na tua vida. E é assim que acontece. Então, como que funciona aqui a escravidão da mente? O escravo da mente, ele tem duas características, né? Ele tem um baixo nível de consciência, ele tem duas características, o ego e o narcisismo. Como que é o ego e o narcisismo? Por exemplo, eles são dogmáticos, pensam pequeno, só veem gratificação imediata, ele tem uma limitação mental, ele pensa de maneira automática, com julgamento, são vitimistas. Depois eu até vou pedir, Bia, depois essa aula aqui eu vou salvar ela e vou colocar lá no... vou pedir para vocês subirem lá no clube, tá bom, Bia? Para todo mundo ver, né, essa apresentação dessa aula aqui. Então, ele pensa de maneira automática, com julgamento, vitimista, materialista. Deixa eu falar uma coisa para você. Um indivíduo, ele nasce e até os 2 anos de idade, uma criança, ela não pensa. Rafa, como assim? Não pensa. Agora, eu tenho uma criança aqui de 2 anos de idade, né? Eu ouvi um meme esses dias na internet que ter uma criança de 2 anos de idade em casa é a mesma coisa de ter um liquidificador sem tampa ligado, né? E é bem por aí mesmo, porque ela começa a pensar. E quando ela começa a pensar, todo pensamento vira um julgamento. Ai, como que a criança não pensa? Antes disso, ela só tem raciocínio, não tem pensamento. Ela começa a formar o raciocínio lógico, entende? E aí, quando ela começa a pensar, todo pensamento com base naquilo que é a personalidade, o temperamento, personalidade que está em formação, temperamento que ela já nasceu, e tudo aquilo que ela sentiu e absorveu de carga emocional desde o ventre da mãe, né, vai fazer com que ela crie pensamentos. E quando ela começa a pensar, cada pensamento vira um julgamento. Entende? Porque desde cedo a mente é tão poderosa que ela começa a nos dominar. Agora, como é que é o mestre da mente? É uma pessoa com alto nível de consciência. E ele tem 2 características. Quais são essas 2 características? Eles são altruístas. Eles são mente aberta. O que é altruísta? O egoísta é aquele que só pensa em si. O altruísta é aquele que pensa também nas pessoas. Desde que sigamos um princípio. Qual o princípio? Aquele que Cristo nos ensinou. Em Mateus 6. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. A Grace fala isso no método SSS. Como a ti mesmo. Note que antes do amor ao próximo, tem que ter o a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se não tem o como a ti mesmo antes, como é que você vai dar amor ao próximo? Se você não tem... se o seu jarro não está cheio, como é que você vai encher o copo d'água de alguém? Entende? Então, é óbvio isso. Então, um mestre da mente, ele tem autoconfiança, ele é impermanente. O que é impermanente? Ele é desapegado com as emoções tóxicas, sabe? Uma pessoa que ele entendeu que aquilo não é para ele, pronto, já saiu, já se desligou. Tem gente que fica carregando isso tudo. Deixa eu até contar uma parábola aqui para vocês. Eu acho que eu já até falei em algumas aulas do clube, mas eu vou falar isso aqui para vocês. Existiam, só para entender o que é tempo psicológico, existiam 2 monges. Um monge, os 2 monges estavam viajando, andando de um mosteiro até o outro. E no meio do caminho tinha um rio que precisava ser atravessado. Não tinha ponte, não tinha nada. Tinha que ser atravessado ali, era água que dava no joelho. O monge jamais podia tocar no corpo de uma mulher. E aí estava lá o monge mais novo e o monge mais velho, conversando tudo, e de repente, na margem de cada rio, eles encontram uma mulher. E a mulher, desesperada, que ela tinha um compromisso, não podia molhar o seu vestido, e ela tinha que chegar na margem do outro lado para continuar também seguindo na direção que ela precisava. O monge mais novo, ele não era egoísta.
O monge mais novo, ele pensou na dor da pessoa. Ele não pensou de acordo com a regra, ele pensou de acordo com o princípio. E ele falou o quê? Tudo bem, eu vou te carregar. Pegou ela no colo, atravessou a mulher do outro lado. Na hora, o monge mais velho fechou a cara. E aí eles foram até o outro mosteiro e tudo mais, e aí o monge mais velho fechou a cara e tal. E depois eles voltaram, muito tempo depois, 5, 6 horas depois. O monge mais novo, no meio do caminho, falou: poxa, por que você não está conversando comigo? Por que você está com essa cara fechada? Por que você está o dia inteiro de mau humor? Ele falou assim, aí ele já soltou, né? Já explodiu. Por que você carregou aquela mulher? Você não pode tocar no corpo da mulher, eu vou contar para os nossos superiores. Você feriu uma regra. Aí o monge mais novo, que era mestre da mente, ele falou assim: eu carreguei aquela mulher por 2 minutos, há 5, 6 horas atrás. Por que você está carregando ela aqui até agora? Você entende o que é tempo psicológico? Entende? As pessoas, o monge mais velho estava vivendo no passado o tempo todo. E aquele momento ali, ele não feriu um princípio porque ele só quis ajudar a pessoa. Ele não desejou ter aquela mulher para ele não tocou aquela mulher com segundas intenções, muito pelo contrário, ele tinha que ajudar a pessoa. É um princípio maior do que qualquer regra. Regras podem ser quebradas, princípios jamais. Entende? Então, alguém que é mestre da mente, ele é desapegado das emoções tóxicas, ele é comprometido com a verdade, ele tem um organismo inteligente, são pessoas criativas, porque a mente automaticamente acaba criando, né? Porque tem imaginação, são flexíveis, 100% responsáveis, humilde, vem o todo, o amor incondicional. Como está escrito lá, Paulo disse em 2 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o lance mais importante que você precisa entender, né? A mente de Cristo, ela é aquela que cria todas as coisas, porque Cristo ele deixou um legado muito grande, ele disse assim, ó, vocês farão as obras que eu fiz, e maiores ainda. Por quê? Porque ele tinha tanto controle sobre a mente dele, que ele conseguia criar todas as coisas, mesmo sendo homem. Ele entenda que Cristo veio na Terra, e está escrito lá que ele, em Filipenses, que ele se esvaziou da sua forma de Deus, e ele veio como homem para provar que o homem podia vencer. Tanto é que quando nós vemos pessoas em um momento de consciência plena, por exemplo, ali, conseguir fazer coisas incríveis. Uma vez eu lembro que o meu tio, ele gostava muito de cachorro, e um cachorrinho pequenininho ficou preso pelo rabo embaixo do Fusca. A pessoa estacionou o Fusca e não viu. E aí o cachorro estava lá chorando, a pessoa saiu correndo. Meu tio, ele simplesmente levantou o Fusca, a traseira do Fusca, que é pesada, com o braço, catou o cachorro com a outra mão e pronto, eu vi isso na minha frente. Pergunta se ele conseguiu fazer de novo. Não. Foi um momento de consciência plena, onde onde a pessoa, no momento de consciência plena, que ela desliga totalmente a mente dela, ela consegue fazer coisas que parecem ser impossíveis e são humanamente impossíveis. Só que ela consegue fazer por quê? Porque ela estava num momento de 100% no agora. Então, como que deriva a qualidade das suas emoções, por exemplo, do seu nível de consciência? Tem as suas emoções e tem as suas motivações. As suas emoções são como um marcador de combustível. Elas dizem como você está por dentro. E as suas motivações, elas são corriqueiras do dia a dia. Elas dizem que você é e define o seu nível de consciência. O que você quer comer, o que você quer fazer durante o seu dia. Então, por exemplo, eu quero que você anote isso aqui, ó. Coloque nesse quadrante, ó, de acordo com o seu nível de consciência. Faz isso aí num caderno, eu vou mandar isso aqui para vocês, vou deixar isso aqui como tarefa. Anote aqui, ó, minhas emoções. Como é que estão as minhas emoções hoje? Como é que eu estou me sentindo, né?
Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que estão as minhas emoções? Como é que está a qualidade, né, das minhas emoções? Lembra do marcador de combustível. Se as minhas emoções estão boas, eu estou lá em cima, estou bem, estou alto astral. Se as minhas emoções estão ruins, é sinal que eu estou na reserva, estou precisando abastecer. E aí as minhas motivações, elas dizem o que eu quero comer hoje, o que eu quero fazer durante o meu dia, o que eu preciso fazer, entendeu? E coloca, vai listando as suas motivações e as suas emoções. Porque quando você entender isso, você vai ver que ou você vive com qualidade, se as suas emoções estão lá em cima, as suas motivações estão equilibradas com as suas emoções. Se as suas emoções estão lá embaixo, as suas motivações, elas consequentemente vão se desequilibrar. Tudo isso é uma questão de frequência. Entenda isso. As suas emoções ditam o seu nível de frequência. Frequência é aquilo que faz você ser dominado pelo ambiente ou dominar o ambiente. Ser definido pelo ambiente ou definir cada um deles. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que tem alta frequência, a Grace. Quando você vê a Grace pessoalmente, né, você vê... Eu tenho tido muito feedback disso, né, porque as pessoas no método SSS conhecem a Grace como ela é, de verdade, né? É a Grace na essência pura. E quando ela chega no ambiente, você sente que a Grace chegou. Porque a frequência dela está tão alta que o ambiente muda. Eu posso abrir o método SSS lá e tal, uau, tal, tem boa energia também, né? Mas se a maioria das pessoas chegam lá um pouco ressabiadas, né? Elas começam a ficar, né, ressabiadas ali no começo. É normal, a pessoa está um pouco, né? Acabei de chegar, e agora? O que vai acontecer? Cheio de expectativas, tal. Tem todo um preparo de ambiente para que as suas emoções, elas subam. Mas quando a Grace chega, a frequência muda. Então, por quê? Porque as emoções dela estão lá em cima, que ela se prepara muito para o método SSS. E aí a frequência chega e a pessoa governa o ambiente. Como que eu vou definir uma pessoa de alta frequência? Para você entender. Já viu aquela pessoa, por exemplo, baixa frequência e alta frequência? A pessoa tem baixa frequência quando ela é tão mal-humorada que ela chega no ambiente, ela baixa tudo. Acabou, né? Todo mundo fica baixo astral, só porque ela chegou. Aí chega uma pessoa que é tão alto astral, que pode estar todo mundo morninho. Na hora que ela chegou, o ambiente sobe, porque ela é a alegria pura. Isso é frequência. E a frequência é ditada de acordo com as suas emoções. E as suas emoções também ditam as suas motivações diárias. Entende? Então, quero que você coloque isso, liste isso, né, por pelo menos 3 dias. E aí você vai notar e começar a pensar sobre como estão as suas emoções, suas motivações. E aí você vai ter percepção de como você está. Rafa, por que você quer que eu anote? Porque de verdade tem coisa que você guarda na tua cabeça e você acha que está tudo bem. Só que quando você começa a colocar no papel, você traz a tua consciência. E aí você começa a melhorar a tua vida. Entende? Então, entendendo aqui o seu nível de consciência, tá? Eu vou te dar algumas tarefas aqui para você responder. Eu vou pedir para que essa aula seja suba no clube. Vou fazer o seguinte. Todo mundo está lá na comunidade, né? Todo mundo está na comunidade, né? Eu vou pedir para depois, daqui a pouco eu chego no escritório, eu já passo isso aqui para a Bia e eu peço para ela colocar lá na comunidade essa tarefa aqui, ó, para vocês, se vocês não conseguirem anotar. Como você se sente ao longo do seu dia? Quanto amor você sente ao longo do seu dia? Quanto medo você sente ao longo do seu dia? O quanto você é resiliente, que é a capacidade de dar a volta por cima, né? Ou em mente aberta? Quanto você governa a si mesmo, né? Ou você é governado? Você é capaz de governar a si mesmo com sucesso ou você fracassa a maior parte do tempo? Você consegue seguir uma dieta e ir para a academia quando você se compromete ou você fracassa nesses desejos? Você consegue se alimentar de forma saudável ou você não consegue, por mais que você sinta falta disso?
Você consegue se dedicar o quanto você quer naquele projeto e concluir no prazo, ou você geralmente fracassa nisso? Eu quero que você anote também tudo isso aqui. São tarefas que eu vou passar para você aqui, ó, sobre as emoções e sobre as motivações, né? Quando você está no trabalho, trabalhando num projeto, o que te motiva a trabalhar nesse projeto? É por causa esse projeto vai fazer uma diferença no mundo, ou o que te motiva é a necessidade do emprego, o salário que ele te dá? No seu relacionamento conjugal ou namoro, por exemplo, quando surge a oportunidade de se relacionar com outra pessoa, de trair o seu parceiro, sua parceira, o que te motiva? O prazer do momento ou o compromisso a longo prazo que você assumiu? Mesmo que você não traia, o que te motiva a não trair? O medo de ser pego e perder essa pessoa na sua vida, ou porque você pensou que seria a coisa certa a fazer em respeito a você, em respeito às outras pessoas envolvidas? Percebe a diferença? A ação não aconteceu, mas o que te motivou a agir dessa forma? Entende? Então, essas são as tarefas que você vai fazer hoje, tá? Para você entender emoção e motivação, ok? Vou colocar lá na comunidade e depois, em seguida, essa aula vai ser subida lá para o clube também, lá na nossa área de membros. Então, entenda aqui para a gente já partir para a parte final da aula. Daqui a poucos minutos eu tenho que entrar na reunião com a Grace também. Que aqui é no 12, sabe como é que é, né, gente? Eu ainda não estou, tem como liberar o slide, vou liberar. É isso aí, vou liberar o slide. A Edinalva ainda não está na comunidade. Depois chama a Bia, quem conseguir, chama a Bia, tá? Para você ser colocada lá na comunidade, tá bom, Edinalva? Então, aqui, ó, a Bia é aquela que manda as mensagens para vocês. Só chamar, responder lá, fala, Bia, eu não estou na comunidade ainda, a comunidade do Facebook, tá? Ou, Rafa, lá no clube, tem um lugar lá chamado clique aqui e entre na comunidade do Facebook. Tem um link lá também, tá bom? Oi, Edinalva. Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Então, vamos lá. As 3 premissas da criação. Nós, seres humanos, criamos a realidade, nascemos com um senso de desorientação. Nós criamos a nossa realidade, nós nascemos com um senso de desorientação para a vida. Tá? Nós temos o poder de criar nossa realidade através do pensamento, mas nós nascemos com um senso de desorientação para a vida. Já parou para pensar que, por exemplo, um bebê ele precisa de cuidados? E se você deixar um bebê sozinho, ele vai morrer? Agora, se você olhar para os animais, eles não criam a realidade, mas eles agem por instinto. Eles têm uma orientação para a vida. Então, primeiro, você precisa entender que você cria a sua realidade. O que você conscientemente visualiza, positivamente acontece. Da mesma maneira, nós criamos de maneira inconsciente coisas negativas. Como você cria? Você cria com o pensamento. Isso é para resumir essa aula. E terceiro, você tem controle absoluto sobre o pensamento. Logo, você tem controle absoluto sobre o que você cria. Rafa, eu não tenho controle sobre o meu pensamento. É porque você está deixando a sua mente te governar. Em geral, você não tem pensamento, é eles que te têm, né? Então, não haja assim. E, para finalizar aqui, existem 2 modos de pensamento. O modo automático e o modo controlado. Como é o modo automático? É rápido, ele é autônomo, ele tem milhares de impressões, ele não tem uma análise, ele tem uma resposta programada. Pá, pá, pá. E o pensamento controlado, né? Ele é lento, racional, tem um processo de análise, avalia a situação, tem o foco e concentração e ele questiona, faz perguntas. Como que, para definir o pensamento automático do controlado, quando nós começamos a dirigir, né? Você faz isso de maneira controlada. Quando você começou a dirigir, você pensava que você tinha que pisar na marcha, que você tinha que engatar a primeira, depois engatar a segunda. Você pensava que você tinha que entrar no carro e botar o cinto. Você pensava tudo que você ia fazer, que ia dar seta, que você ia virar. Aí, depois que isso vai sendo programado automaticamente na tua vida, isso passa a fazer parte de você, virou um hábito, ele passa a ser automático. Às vezes, quem aqui já chegou num lugar que você está tão acostumado a ir de carro que você nem lembra do trajeto?
Às vezes você, nossa, nem sei como é que eu cheguei aqui. Eu estava pensando, foi indo, só foi fundo, né? E chegou, né? Só foi fundo, como diz ali. E chegou lá. Chegou por quê? Porque está automático. Você não lembra, você parou no semáforo, o que aconteceu, nada, nada. Por quê? Porque está automático. Já é natural. Entendeu? Hoje você fala, você tem tanta confiança para dirigir, você fala com as pessoas, conversa. No começo, você nem olhava para o lado. Mal e mal olhava para o retrovisor. Agora não, é automático. Isso que acontece. Tudo que você for começar a fazer na tua vida precisa começar através do pensamento automático, controlado, aliás, até que ele se torne um hábito. E quando ele se torna um hábito, ele se torna controlado. Desculpa, ele se torna automático. Quando se tornou automático, faz parte de você. Por exemplo, se você começar a comer compulsivamente, ou se você começar a comer controladamente, ordenadamente. A Ednair estava na academia. Eu também vou na academia todos os dias, 5h30 da manhã. Se eu começar, e às vezes eu vou 2 vezes por dia na academia, de manhã e à noite, tá? Por quê? Porque eu instalei esse hábito em mim. Eu gosto de ir na academia. Normalmente as pessoas não gostam, mas quando isso se torna automático na minha vida, eu não preciso pensar mais para ir na academia e ficar lutando contra mim mesmo. No começo você vai lutar contra você. Depois não, isso vai se tornar prazeroso. Da mesma forma, quando você começar a comer compulsivamente. Começou a comer, você vai acostumar a comer compulsivamente. E você só vai comer porcaria. Entende? Então aqui, ó, vamos entender o processo de manifestação. Aqui você vê, ouve e percebe o quê? Uma história. Quando você vê, ouve, percebe essa história, você automaticamente pensa sobre essa história, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma ação e a sua ação gera um resultado, tá? Quando você está aí, de acordo com aquilo que você ouve, percebe, né? Você vai jogar isso para o mundo externo. E aí, essa história de modo automático vai sair de você do automático, vai entrar no seu subconsciente, e aí você vai olhar para os seus condicionamentos passados, emoções mais fortes, crenças, bloqueios, convicções, entendeu? E aí você vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, e agora? Né? Opa, peraí. Aí você vai olhar para aquilo e vai agir, vai pensar, ouvir, de acordo com aquilo que você vê, ouve, percebe, vai pensar, vai gerar uma emoção negativa, vai gerar uma ação negativa e vai gerar um resultado ruim. Ok? Você ouviu essa história, só que você já é mestre da mente, você internalizou isso, você já sabe, você pensa sobre isso vai gerar uma emoção positiva, não vai controlar você essa emoção, ela vai gerar uma ação positiva e vai gerar um resultado bom. Agora, se você pensar de acordo com que é o seu condicionamento passado, de acordo com o seu tempo psicológico, crenças limitantes, bloqueios emocionais, lembra? Bloqueio uma mancha no subconsciente, né? E de tudo aquilo que você viu, ouviu, percebeu e sentiu desde o ventre da tua mãe. E aí, quando você vai tomar uma decisão, essa decisão é tomada pela consciência. A consciência, para tomar uma decisão, ela acessa o quê? O subconsciente. E lá tem o quê? Uma mancha, que é esse bloqueio. Aí você toma a decisão com base nesse bloqueio. Entende? Então, isso é que você tem que entender como que acontece o processo de manifestação do resultado. O resultado, ele acontece através do pensamento. Você ouviu, viu, ouviu ou percebeu uma história. Aí você pensou sobre isso. Isso vai gerar uma emoção, isso vai gerar uma ação, isso vai gerar um resultado. Então, né, você tem que ter clareza coletiva de como tratar os outros e como você quer ser visto. Capacidade de entender qual é o teu ponto forte e que capacidades você precisa desenvolver. Contribuir. Que legado você quer deixar aqui no mundo e como você pode ser excelente em tudo que você fizer. Entenda bem, aqui, ó, nos seus pontos fortes, eu preciso desenvolver alguma capacidade a mais? Sim, eu preciso melhorar nessa capacidade porque está condizente com a minha vida. Mas tem uma grande diferença para você entender. A maioria das pessoas focam em melhorar os seus pontos fracos.
e esquecem os seus pontos fortes porque afinal aquilo ela já é boa. Não foque nisso. Foque em melhorar, de repente, em desenvolver algo que faça sentido com aquilo que você faz na vida, com aquilo que você sabe que você precisa melhorar. Mas sempre potencialize os seus pontos fortes. Nunca deixe de treinar aquilo que você é forte. Porque senão, você vai ficar a vida inteira tentando desenvolver milhares de pontos fracos. Nós temos muito mais pontos fracos do que pontos fortes, porque nós temos um talento. E aí, se a gente começar a se comparar a um monte de gente, vai falar, fulano tem esse talento, eu não tenho, eu quero desenvolver o talento. É condizente com aquilo que você faz? Se não é condizente, deixa para lá. Seja consciente, desapegado. Fala, eu preciso ser desapegado. Desapega. Agora, se é condizente com aquilo que você faz, você vai desenvolver sim, vai melhorar. Mas sempre fazendo o quê? Buscando ser melhor aonde você já é forte. Ok? Clareza profissional. Entenda aqui, ó. O que você faz? Preenche as definições dos outros tipos de clareza que eu disse antes. Até que nível você quer chegar? Até que nível você quer chegar na tua vida profissional? Aí você cria um mantra. O que é um mantra? Um mantra é uma repetição. Ou seja, você vai pensar, vai gerar uma emoção, vai gerar uma ação que vai gerar um resultado. Só que aí você muda o teu condicionamento passado. O que você quer ser, por exemplo? Eu quero ser social media, né? Estou dando um exemplo aqui. Eu quero ser social media. Que nível eu preenche as definições dos outros tipos de clareza, essas aqui, né, com a coletiva de contribuição, de clareza pessoal e de coletiva, de como que eu vou tratar os outros, tudo preenche, ok. Então, vamos continuar. Eu quero ser social media, preenche as definições. Até que nível eu quero chegar? Razoável, médio ou extremo? Quero chegar no nível de ser social media de influencer famoso. Um influencer famoso. Ok? Eu quero ser social media, a Paula, social media da Grace. Ela pensou sobre isso. Eu lembro que a Paula me disse que ela, quando viu a Grace, ela falou, eu quero trabalhar com a Grace. Né? Então, o que ela cria um mantra sobre eu quero ser social media, eu vou ser social media do fulano de tal, entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui de uma profissão, você vai fazer isso para você. Você vai criar um mantra e vai repetir todos os dias. Quando você fizer a tua ativação diária, que você falar obrigado, Jesus e tal, você vai simplesmente declarar e acessar com a tua mente aquilo que você deseja alcançar. Você não vai pedir para Deus, tá? Para de pedir as coisas para Deus. Rafa, por quê? De verdade, isso é possível de alcançar ou é impossível? Rafa, para mim é impossível. Não, peraí. Humanamente, alguém consegue alcançar isso? Ser social media, por exemplo, de um influencer famoso? Consegue. Então, se alguém conseguiu, você consegue. Então, lembra de um princípio. Não fale o nome de Deus em vão. Está lá na Torá. Então, ao invés de você chegar e falar em nome de Jesus eu vou conseguir, você vai falar em nome da Sátira, em nome da Ednair, em nome da Edinalva, em nome da Carla, em nome de todos que estão aqui. Em nome eu vou conseguir, eu terei. Você vai falar como você já tivesse. Você vai declarar isso. Porque todas as vezes que você terceiriza para Jesus aquilo que é uma capacidade sua, você está invalidando o sacrifício dele na cruz. De verdade. Porque ele já te deu o direito de acessar todas as coisas. E você fica aí pedindo para ele o que é possível. Agora, o que é impossível, aí você vai clamar aos pés dele. Entendeu? É diferente. É diferente. É aí que você entende o quanto de mestre ele... A maestria de Cristo e o quanto ele nos ensinou e quanto ele deixou de capacidade para você ser foda naquilo que você faz e alcançar aquilo que você deseja. Então, você vai olhar teu condicionamento passado, vai mudar ele. E aí você vai pensar, vai gerar uma emoção, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado desejado. Você vai criar um mantra sobre isso e vai repetir isso para você. Eu sou tal coisa. Lembra quando a gente fala lá, faz a declaração dos imparáveis? Você não vai falar, um dia eu vou alcançar. Não, já fala, eu sou. Age como que fosse.
Então, você não vai pensar, você vai mudar o teu condicionamento passado, vai começar a pensar sobre o resultado desejado, porque você vai parar de pensar, de parar de focar no resultado. Você vai passar a focar no quê? No que cria o resultado, que é o pensamento. Então, você não tem que focar no resultado, você tem que pensar sobre o resultado. Pense sobre o resultado. This is it. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Bom dia a todos. Eu vou ter que sair, ok? 9h09 já, tem que entrar com a Grace aqui, meu Deus. Então, é isso. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir aqui o microfone. Rafa. Bom dia. Oi, Roberta. Bom dia. Bom dia, quem Quero está falando? deixar aqui a minha gratidão. Que expansão de consciência. Que coisa boa. A gente acordar de manhã, já ter esse choque, acorda para a vida, que o negócio é muito maior do que você pode imaginar. Então, isso aí. muito obrigada. Só gratidão. Vocês são muito maiores do que vocês imaginam. Tem uma frase que eu sempre falo para as pessoas que vão no Método SS, às vezes as pessoas chegam, não sei o quê, eu sempre falo isso para as pessoas. Quando a Grace me pede para eu ligar para alguém que está mal, de repente ela está ali no 12, ela vê uma mentoria, ela às vezes pede para eu falar com as pessoas, olha, fulano não estava com uma baixa frequência, Rafa, só que eu não consigo falar com ela agora, você fala com essa pessoa? Eu sempre chamo a pessoa, e às vezes quando a pessoa até vem falar comigo, poxa, eu quero ir no Método SS, não tenho condições, não sei o quê, eu falo, esse valor um dia vai ser pequeno, isso é muito maior do que se imagina. E uma vez eu falei isso para uma pessoa, só de eu falar isso para ela, ela entendeu que ela era muito maior do que ela imaginava. E ela foi lá e conseguiu estar no Método SSS. Para mim, isso não tem preço. Vocês são muito maiores do que vocês imaginam. E eu tenho que falar isso para mim o tempo todo, porque a gente tem a gente tende a pensar automaticamente, a agir no automático o tempo todo, né? Eu estou dizendo para vocês aqui, assumindo minha fraqueza, há uns dias atrás, estava tudo certo, tudo bem, tudo maravilhoso, só que eu nunca destratei uma pessoa, sabe? Quem me conhece sabe disso, só que eu fui lá e explodi com uma pessoa. Né? Por quê? Porque eu estava tão automático, tão pensando no futuro, que aí, na hora que aconteceu isso, eu pedi perdão para a pessoa, depois me reconciliei com ela, não era para eu ter feito aquilo, só que, tipo, eu entendi que eu estava totalmente no futuro, entende? Quando a gente volta para o agora, a gente começa a pensar sobre o resultado que a gente quer, o resultado ele vem, ele acontece. Vai lá, alcance o resultado que vocês desejam. Vou passar para a Bia daqui a pouco, né? Ela vai colocar isso aqui para você, né, para vocês lá, e vocês vão arrebentar, hoje vai ser um dia extraordinário, estratosférico, tenho certeza, a Gisele já ir caminhando já. Mas a Selma diz assim, a repetição te dá um resultado. Se você pegar tudo isso aqui que você está colocando nos slides e começar a treinar em você, por isso que eu perguntei se os slides estão disponíveis. Se você quer alcançar esse resultado de mudança e começar a treinar a sua mente para isso, dentro dessa explicação, dentro desses slides, e gerar essa transformação na sua consciência, e trazer isso para o seu dia, rever a aula, faz a tarefa de novo, lê novamente, escreve, melhora. Daqui a 15 dias você faz a tarefa novamente. O seu resultado vai ser muito maior do que cada um de nós poderia imaginar. Muito obrigada. Eu falo isso sempre para a equipe. Não sei se a Selma aprendeu isso comigo, mas eu falo isso sempre para a equipe. Toda habilidade é treinável. Tem 3 pontos para treinar a habilidade. Conhecimento, você acabou de adquirir. Prática e repetição. Prática e repetição. Prática e repetição. Prática e repetição. Quanto mais você repete, mais treinado você vai ficar. Toda habilidade é treinável. Ela consiste de conhecimento, prática e repetição. This is it. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois, qualquer coisa, pode tirar dúvida, pode me chamar. Né? Quem tem meu privado, pode me chamar no privado. Quem tem o comercial, pode me chamar no comercial se tiver alguma dúvida. Eu não consigo atender todo mundo, às vezes, na hora, né? Mas eu respondo todo mundo, tá?
Estamos aqui no 12, e eu desejo a vocês um dia extraordinário, um dia no 12. E eu, de verdade, sabe qual é o desejo do meu coração? É que isso possa ter contribuído, pelo menos um pouco, com vocês, para que daqui a uns dias vocês cheguem e falem, Rafa, eu pensei sobre o meu resultado, eu criei o meu mantra, né? Aquilo que a minha declaração de fé, né? Eu criei a minha declaração de fé e eu alcancei isso aí. Eu alcancei isso aí. Eu sou fruto disso, porque eu costumo dizer que a fé, eu falei isso, eu lembro em 2012, 2011, a Dani, minha esposa, ela falou assim, eu não quero fazer os exames porque é muito invasivo, os exames não, o tratamento, porque a médica falou para ela que ela era infértil, tá? Hoje não... E aí ela me ligou, eu me lembro até hoje, ela me ligou, atendi o telefone, estava no trabalho, e ela falou assim, estou sentada aqui na calçada da clínica chorando, eu não quero fazer isso, eu respirei fundo, fechei meus olhos e falei, não precisa fazer os exames, o tratamento, faz o beta porque você está grávida. Ela falou, para de brincar comigo. Isso era quinta-feira. Quando foi na terça, ela fez o beta, estava grávida da Isa. Hoje a gente só tem 4. Por quê? Eu costumo dizer que a Isa, minha filha mais velha, é fruto da minha imaginação. Porque fé é imaginação. Se a tua alma chegar lá, o teu corpo dá conta de chegar. Então, é isso que você precisa entender. Se a tua alma chegar lá, teu corpo dá conta de chegar. Vai lá, gente. Um beijo muito carinhoso para vocês. Um excelente dia. Beijo, Rafa. Obrigada. Muito obrigada. Foi maravilhosa essa aula. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom dia para todas. Anotei tudo aqui. Tá bom. Anota tudo, é isso aí. Quem puder, faz um story, me marca aqui, que eu não dei conta nem de fazer um story. Então, vamos fazer um story, vamos fazer um story aqui. Peraí, meu Deus do céu. Jesus. Bora lá, quem puder aparecer na câmera aí, ó. Ligar a câmera por um instantinho. Aí, dá um tchauzinho para mim aqui. E aí, meninas, hoje, mentoria do Clube no 12. Com essas imparáveis maravilhosas, uma gratidão imensa a vocês, ó, super beijo, até a próxima, viu? Você também, tchau. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.